Puxadinho FM Mauá 87,5, a rádio da sua cidade. Brasil! A gente rolou aqui o Bezerra da Silva com a música A Semente, pedidão do Marcelones. Mas ele não pedia música. Faz tempo, né? É que o Marcelão, ele trabalha de pedreiro, né? Então, sim. O que ele me falou? Um dia eu vi ele por aí, eu falei, ô Marcelão, você não pede música? Ô, meu patrão! Ele fala desse jeito, né? É que eu tô lá, cimento na mão, jogando massa, não dá pra pegar o telefone e mandar um recado, né? Muita gente acaba não mandando um recado por causa disso. Tá lá em atividade, tá trabalhando, mas tá na escuta. Um abraço pra você, grande Marcelones. E você participa aqui do Puxadinho do 87 pelo 933005386. Recadinhos do coração. Recadinhos do coração. Vou falar da agenda do Teatro Municipal de Mauá. Tá? Hoje vai rolar lá. Já tá rolando, aliás. Aliás, já acabou. Acabou de acabar. É porque foi de manhã. Então o Seminário Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. É Dia Mundial da Alimentação hoje, né? É por isso, tá vendo? Já fizeram. Você vê como é que é, né? Tudo no dia já certo. Uma coisa com a outra. Ó. E amanhã a gente tem aqui em Mauá o Sérgio Malandro, os perrengues do malandro. Ó, eu vi que tá com desconto o ingresso, viu? Desconto? 50%, Derek Volpe. Metade do preço. Pra assistir lá o Sérgio Malandro, os perrengues do malandro. Amanhã, hein, no Teatro Municipal de Mauá, a partir das 21 horas. No sabadão, a gente tem o espetáculo aqui de balé, o Paquita. No domingão, dia 20, a gente tem um espetáculo infantil Maria Clara e JP Brincar e Imaginar a partir das 16 horas. E domingão à noite a gente tem aqui em Mauá, às 7 horas da noite, o Danilo Gentili. Sim. Será que a gente consegue trazer o Danilo Gentili aqui na sexta? Olha, não sei. Difícil, não sei, né? difícil. Olha, se a gente conversar... capaz que ele só vem aqui só no domingo pra... ou ele entra remoto, online, né? Que nem a gente entrevistou uma vez o Niso, né? Filho do Chico Anísio. Ele fez um teatro aqui em Mauá. A gente conseguiu entrevistar ele no puxadinho aqui online. Ele parou o carro, fez do carro a entrevista. E depois lá no teatro ele também deu entrevista pra gente. Foi muito legal a recepção dele. Muito bom. A gente já entrevistou ele, a Natália Lage, o pessoal Os Incríveis. Né? Aqui em Mauá, tudo isso aqui em Mauá. Pra você ver como tem atrações aqui. Eu não sei o que é isso na sua tela. Não, isso aqui é coisinha pra... Só tô zoando com ele aqui. Também não sei. Boa, mas... Eu nem tô mexendo, só tô... Aí, ó, mas vamos retomar aqui. A gente tá aqui nos estúdios agora, ó, com a Margarete Castro, o Douglas e tá o Ian aqui também. Isso. E aí, deixa eu abrir o microfone deles. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo jóia. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Puxa um pouquinho o microfone. Isso, fala mais pertinho assim. Que daí a gente Melhorou. ouve melhor. Tá jóia. Agora sim. Prazer recebê-los aqui. Muito Tá? bom. Eu tô aqui com o Douglas e a Margarete, que é a autora do livro, é isso? Sim. Aqui, ó, o livro, ó, vou colocar aqui na câmera pra todo mundo ver. Bariátrica. Abra o BS aí pra você ver o retorno melhor pra você. Okay. Ah, boa. Eu ia olhar lá na outra tela. Vai demorar aí. Isso, faz isso aí. Aqui, é nessa câmera, ó. Câmera? Bariátrica, uma história de superação e fé. Né, tem aqui o... Deixa eu colocar aqui pra ver. Somos levados a uma jornada emocionante e inspiradora através dos desafios enfrentados por Douglas após uma cirurgia bariátrica. Quem não sabe, cirurgia bariátrica é pra perder peso, né? É isso aí, redução do estômago. Pra redução do estômago. E não é assim, o que eu tenho de experiência antes de você só ver. Não é uma cirurgia fácil. Né? Quem assiste, tem o pessoal que tem TV, tal, vê lá, como é que é o nome daquela série? Quilos Mortais. E lá os quilos. Quem acompanha ali sabe um pouquinho, né? né? Que tem um preparo todo pra fazer bariátrica. Não é fácil, é uma cirurgia que tem complicações. Conheço gente que teve complicações, que já acabou indo até assim, acabou morrendo por causa disso aqui. Até uma história de uns irmãos. A irmã fez, deu tudo certo, o irmão foi fazer, já com outro médico, não deu muito certo, tá? E a gente tem aqui uma história de superação, né? Mas vamos lá, vamos conversar aqui com o Douglas e com a Margarete. Conta primeiro, assim, Douglas, vocês são aqui de Mauá? Sim, nós somos de Mauá. Eu vim pra Mauá em 1986, há 40 anos. A Margarete é nascida em Mauá, né?
Ah, é mauaense, igual eu. nasci aqui na Santa Casa. É, aqui do lado. Ah, aí, ó. Eu não nasci na Santa Casa, nasci no Hospital Mauá. Mas pertinho aqui da, pertinho. também, é. Residente. da 500 metros. A Margarete professora. Sou professora de História. Ah, legal. Eu da gosto de Rede história. Municipal de São Paulo. Ah, entendi. E você, Douglas? Eu também sou formado em História, Educação Física, também tenho uma pós em Docência do Ensino Superior. E decorrência de tudo isso que aconteceu, hoje eu me encontro na condição de aposentado, né? Mas ainda trabalho, né, tocando o nosso negócio, que temos uma escola também lá no Zaira, uma escola de educação infantil. Legal. Qual o nome da escola? Escola Infantil 1º ABC. Boa. Muito bom. E então a gente toca esse negócio e a Margarete junto comigo também toca esse negócio e ela também dá aula no estado, né? Na prefeitura. Na Prefeitura de São Paulo, na parte da manhã. E à tarde eu vou pra escolinha. Legal. E assim, você estava falando aqui da história, né? Vamos começar um pouquinho, que eu sei que é uma história história longa, né? Tem bastante coisa. Mas vamos lá do começo aqui, antes pra gente ver o que inspirou chegar aqui, escrever esse livro aqui, o pessoal, né? Conta pra gente um pouquinho aqui, Douglas, como é que começou tudo isso aqui, essa história pra ir pra bariátrica, como que começou aí? Você fez um resuminho pra mim aqui antes, né, pra eu já ter uma ideia, mas vamos lá pro nosso ouvinte aqui saber. Sim. Interessante que você deu a introdução contando uma história que você conhece de uma irmã que operou. Isso, e deu tudo certo. Deu tudo certo e depois o irmão operou. E não deu certo. Não deu amigo. certo. Essa é a minha história. Essa é a sua história, Essa é a olha minha aí. história. O que me inspirou... Na verdade, desde pequeno, sempre lutei um pouco com peso, né? Muito trauma, muito bullying, né? Antigamente a gente nem usava esse termo bullying, né? Isso. Mas eram as brincadeiras, as piadas, né? Desde muito pequeno sempre tive esse problema, né? E diversas técnicas e receitas e jeitos de tentar perder peso, mas tudo sem sucesso, né? Às vezes perdi um pouco, depois acabava ganhando de novo, né? Enfim. E aí em 2013, acho que 2013, amor? 2013. Em 2013, a minha irmã, eu só tenho uma irmã, né? A Luciana. Vou dar um beijo pra ela, que deve estar nos ouvindo. Ela deu início a um tratamento, né? Pra fazer essa cirurgia. E ela fez a cirurgia dela, foi um sucesso. Né? 15 dias depois eu vi minha irmã linda, como eu nunca tinha visto. Trabalhando bem, saudável, com a autoestima lá em cima. Falei, bom, é isso aí que eu preciso. E aí fui atrás também. Só que não aconteceu nada com ela. Nunca teve nenhum tipo de complicação, nunca teve nenhum tipo de problema. E comigo foi bem diferente mesmo. Tive diversas complicações, né? Cheguei muito perto da morte por algumas vezes, né? Fui desenganado, né? Histórias que é contada no livro, assim, que é impressionante. Quando a gente fala com o pessoal que é da área mesmo, da medicina, fala, cara, você teve tudo isso e tá aqui pra contar? Sim, tive tudo isso. Mas esse é o começo. O começo foi vendo a minha irmã, né? Fazendo e dando tudo certo com ela, né? E logo em seguida, um ano depois, eu acho, mais ou menos eu fiz e comigo, né? E você procurou o mesmo médico? Você fez com outro médico? Como que foi, assim? Ele tinha um convênio, nosso convênio era diferente do dela, né? Então ele acabou passando com outro especialista. Mas o problema dele foi, ele fez a cirurgia, depois que ele fez a cirurgia, ele teve uns 15 dias tranquilo. Só que aí ele começou a sentir muita dor. Aí ele teve uma pancreatite. Foi a primeira problema que ele teve. Aí levei no médico, o médico diagnosticou, aí ele ficou internado, aí ele veio ter uma trombose, e assim foi indo. Teve um dia que ele ficou muito mal mesmo, aí eu levei ele no médico, no pronto-socorro de emergência, aí a médica fez uma tomografia, aí viu que ele estava com uma obstrução no intestino. Só que os médicos que tinham feito a cirurgia ignorou. Falou que não tinha mexido no intestino dele, que não era possível que isso tenha acontecido, enfim. E eu em cima. Só que o médico que fez a cirurgia estava viajando para os Estados Unidos. E aí deixou os médicos, né, cuidando, e o médico não aceitava que tinha acontecido alguma coisa com o intestino dele. Então ignoraram o resultado do exame. E o tempo foi passando, e ele começou a vomitar, e vomitava, e começou a vomitar fezes, e gemia, e foi pra UTI, saía da UTI, vomitando, até que o dia que o médico voltou, eu peguei ele no corredor. Aí, aquele dia, eu fiquei brava. Aí, eu fui bem dura com ele, aí ele pediu pra mim me acalmar, que ele ia ver o que estava acontecendo. Ele falou, eu vou fazer uma microcirurgia, vou enfiar uma câmera no estômago dele pra ver, porque às vezes o estômago virou. Mas a gente não, mexeu no intestino dele. Aí, quando abriu,
tava Era o quase intestino morto. mesmo. Era o intestino que tava furado. O meu intestino, ele necrosou, né? Ele grudou na parede do abdômen, necrosou, perfurou e vazou. Então, literalmente, a gente sabe o que tem dentro do intestino, né? Sim, então é problema isso aí. Isso virou uma sepsia. Uma infecção generalizada, que é a cirurgia, a microcirurgia, né? Que o médico falou que seria coisa de 30 minutos. Tanto é que minha mãe estava comigo no dia, né? Em visita. E aí o médico falou, ele vai subir pra cirurgia, meia hora ele volta. Mais ou menos uns 30 minutos ele já volta já, porque o estômago dele, a gente acha que virou, então a gente só vai colocar na posição, ele já melhora, para de vomitar. Então ele já desce novamente pro quarto. Essa microcirurgia de 30 minutos virou uma cirurgia de grande porte, com uma cicatriz daqui a aqui de quase 8 horas. E o que os médicos fizeram nessa cirurgia, quando abriram, realmente viram que Tinha o intestino com... tinha o problema com o intestino. Então aí eles cortaram o meu intestino. O intestino é como uma mangueira, né? Eles cortaram as duas pontas que estavam podres, emendaram, tiraram os órgãos para fora, lavaram, colocaram lá dentro e falou, não tem nada que a gente possa fazer, ver se ele vai reagir. E aí essa cirurgia grande, né, de grande porte, ela durou quase 8 horas, como eu falei, minha mãe angustiada no quarto, porque eu fui para uma microcirurgia de 30 minutos. Durou 8 horas. Durou 8 horas. E aí o médico voltou para falar para ela, falou, olha, realmente o estado complicou, o estado dele é muito grave, né, e ele corre um grande risco de vida, né, não vou enganar a senhora. Explicou mais ou menos para ela, né, como que estava a situação, e a minha mãe só queria saber onde que ele tá. Tá em coma na UTI. Posso vê-lo? A senhora pode subir na UTI. E aí minha mãe subiu na UTI, bateu na porta, falou, olha, meu filho saiu de uma cirurgia e veio pra UTI, né, e a cirurgia complicou, eu queria vê-lo. E aí a enfermeira-chefe da UTI falou, olha, a senhora não pode entrar porque acabou de chegar um paciente aqui que tá na iminência de morrer a qualquer momento, né, e eu acho que seria muito traumatizante pra senhora assistir isso, né, ver uma pessoa morrendo, né, porque realmente ele tá muito mal. E aí, algum tempo depois, né, a gente descobriu que esse paciente que a chefe da enfermagem citou era eu. Não falaram isso pra minha mãe, né? Na ocasião não falaram isso pra ela. Minha mãe é uma senhora de 70 anos, sozinha no hospital, né? Mas esse paciente que estava na iminência de morrer naquele dia era eu. Imagina isso aí, receber. Cara, não dá pra imaginar isso não. Mas o bom, aí que tá. Vamos falar do ponto positivo disso aqui. É o quê? É que se você tá aqui. Sim. Mesmo, né, assim, eu já ouvi outras histórias também. Assim, que nem a avó do amigo também. Falei, soube que tava internado. Eu falei, sua avó. Ele falou, o médico desenganou. Aí, puta merda, né, mano? Fiquei triste. Passou um tempo, falei, sua avó, melhorou. Como assim, melhorou? Tá boa, tá em casa. E não tinha desenganado, ela tinha. Desenganado, ela tá em casa. E tem gente que fala, não, isso aqui vai ficar bom. Quando vai ver no outro dia, Já vai. vai. Então, pra você ver, a medicina, ela é muito boa, mas ainda não é uma coisa exata, né? Não tem um... Não tem Como- um diagnóstico fechado, né? Eu sou uma pessoa cristã, né? Então eu tenho muita fé. E tudo que o médico falava pra mim, eu negava. No meu subconsciente, eu negava. Falava, não. Teve um episódio que eu fui visitar ele, que ele tava muito ruim mesmo e não tava urinando. E o médico falou que ele tinha que urinar, senão ele ia pra hemodiálise. Aí, quando ele me deu aquela notícia, eu neguei. Falei, não, ele vai urinar, ele vai. E eu saí de lá, já conectei meus pensamentos com Deus. Cheguei em casa, dobrei meu joelho e orei. Quando eu cheguei no outro dia para fazer a visita, ele tinha urinado. Olha, graças Então, a o médico Deus. falava uma coisa e eu negava. No meu pensamento, eu negava. E aí, eu voltava e ele, aos pouquinhos, foi acordando, foi desligando os aparelhos. Ele ficou 11 dias em coma, né? E foi desligando, ele foi voltando, o coração voltou ao normal, os batimentos cardíacos, o rim, tudo foi funcionando e ele foi se recuperando. Mas ainda não era o fim. Porque só o começo da história. É só o começo da história, porque ele teve esse processo de recuperação, ele se recuperou. Foi em 1 ano, né, para se recuperar. Mais ou menos 1 ano. Quando ele estava bem, ele começou a sentir dor de novo. E aí foi a pedra na vesícula. Aí descobriu que estava com uma pedra na vesícula. Aí os médicos, a gente explicou para os médicos todo o processo, né, que ele tinha passado da outra cirurgia do intestino. O médico falou que era tranquilo, que não ia ter problema. Aí agendaram a cirurgia para tirar a pedra na vesícula, porque nessa pedra na vesícula ele veio ter algumas outras pancreatites. E aí, adivinha? Furou novamente o intestino dele. Nossa. Ô, louco. Não, então, e tem mais um detalhe pra contar. Ela já foi lá pra...
Aí agora você tá em 2016. Inclusive, quando a primeira crise de pancreatite que eu tive, na verdade, a primeira não, a segunda, né? Porque a primeira eu tinha tido lá em 2014. A segunda crise de pancreatite que eu tive, eu vim aqui pra Santa Casa, que é aqui do lado. Fiquei aqui 3 dias, né? Mas como já tinha todo esse histórico, o médico falou, a gente não vai fazer nada. A gente vai liberar você, procura onde você fez sua cirurgia, que foi no Hospital Santa Cecília, lá em São Paulo, que é lá que eles vão cuidar de você. Mas tem um detalhe interessante pra te contar aí. Logo depois dessa... Quando eu acordei do coma, né? A primeira vez que eu fiquei em coma. Fiquei em coma 2 vezes. A primeira vez que eu fiquei em coma que foi esses 11 dias aí. Quando eu acordei do coma, eu acordei e um dia depois eu já evoluí pro quarto. Já fui pro quarto. Muito mal, ainda bem debilitado, né? Mas eles resolveram me mandar pro quarto. E tem uma história interessante para te contar. Como a gente, eu acho que é de conhecimento de vocês e da maioria das pessoas, os enfermeiros trabalham com esquema de plantão 12/36, né? Então a menina que ficou tomando conta de mim um dia antes, eu ainda estava em coma, ela foi embora e quando ela voltou pro plantão de novo, eu já estava no quarto. E aí, pra minha surpresa, assim que eu cheguei no quarto, né, eu tava lá ainda bem debilitado no quarto, né, mas já tava acordado, né, já tava retomando a consciência, entrou a enfermeira pra me ver. E aí ela falou, eu vim te olhar, eu vim te visitar, porque eu cheguei pra trabalhar agora e me falaram que você tinha vindo pro quarto, eu não acreditei. Ela olhou pra mim e falou, menino, você tava morto. A enfermeira, que eu acho que uma enfermeira de UTI acostumada a lidar com isso, ela se impressionou, porque ela falou que realmente eu estava muito mal. Falou, eu vi você morto, menino, eu não acreditei. Eu vim pra ver que você realmente acordou do coma. E aí eu fiquei mais uns 50 dias internado ainda, me recuperando e vim pra casa. Tudo isso até a cirurgia foi em julho de 2014. Engraçado, né, que eu escolhi a data porque eu falei, eu vou... como a gente não imaginava, eu falei, vou fazer essa cirurgia, ficar uns 15 dias em casa, assistir a Copa do Mundo. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado porque eu não vi nada da Copa do Mundo. Saí do hospital, passei 2014 inteiro me recuperando, no finalzinho de 2014, 2015. No finalzinho de 2015 eu já tava bem melhor. Aí foi quando surgiu a segunda pancreatite, que eu vim pra cá, e aí fui pra poder fazer a cirurgia que era eletiva. Falou, não é de emergência, porque é uma pedra na vesícula. É uma cirurgia simples, não precisa se preocupar, então dá pra gente fazer com mais calma. E aí quando foi em 2016, 2015, 2016 eu fiz a cirurgia da pedra na vesícula. E aí, perfurou pela segunda vez o meu intestino. Nossa. Na cirurgia. Cirurgia? Na cirurgia. Eu saí da cirurgia com muita dor, muita dor. Inclusive, engraçado que o médico falou, ó, quando eu fui fazer a cirurgia, ele falou, ó, a cirurgia é simples, é tranquila, dependendo de... Eu me internei no hospital, essa cirurgia eu fiz no Hospital São Bernardo, me internei cedo, 6 da manhã, e o médico falou, olha, correndo tudo bem, hoje à noite mesmo você já vai pra casa já, né? E aí eu fiz a cirurgia e aí saí com muita dor da cirurgia, muita dor mesmo. Passei a madrugada inteira com muita dor. E aí no outro dia de manhã, o médico veio passar visita, né? E eu reclamando de dor, aí ele falou, olha, vou fazer um teste com você, que eu acho que ele já havia desconfiado já. E ele me deu um medicamento chamado azul de metileno. É um líquido que você toma. Eu tava com uma bolsa, né, de dreno. Falou, isso aqui não pode sair na bolsa, né? Porque se sair na bolsa é indicação que o seu intestino perfurou. E aí eu tomei, foi na hora. Tomei, bum, já vazou na bolsa. Ó, vamos correr pra cirurgia. Então eu operei num dia, no outro dia eu reoperei. Você entende o que é isso? Operar num dia e no outro dia você tem que operar novamente? Foi o que aconteceu. Nossa. 2 cirurgias na sequência. Com 2 dias de diferença, pra ser exato, né, amor? Foi 2 cirurgias, aí essa cirurgia durou 3 dias. Aí furou de novo o intestino. Mas pelo menos nessa vez, não fecharam e deixaram você ali. E descobriram que tava perfurado e vamos consertar isso aqui já agora. O intestino dele não tinha aderência, não conseguia. Eles fechavam, abria, fechavam, abria. Aí ele ficou aguardando um bom tempo a terceira cirurgia, né? Porque quando eu operei a segunda vez, aliás, a terceira vez, a segunda no intestino pra fechar de novo, né? E aí passou mais 3 dias, começou a vazar de novo, né? E aí saía pelos pontos. Nossa. O líquido do intestino saía pelos pontos, né? E aí o médico falou, olha, temos que te operar de novo. Eu falei, mas de novo, né? Ia ser a terceira cirurgia em 1 semana. Eu já tinha vindo daquele histórico de 2014, de coma, de asepsia lá, de tudo que tinha acontecido. E aí eu ia ter que operar pela terceira vez em 1 semana. Bom, o que nos resta é confiar, né?
Né, amor? O que nos resta é confiar. Vamos pra cirurgia. Mas aí eu acho que Deus... Aí foi quando começou... Eu acho que nesse ponto, acho que quando Deus começou a trabalhar mesmo. Porque aconteceu algo muito interessante. Eu tinha um médico que passava a visita, né? Ele ia no meu quarto todos os dias me visitar, né? Que é o médico que fazia acompanhamento. E ele marcou a cirurgia. Falou, nós precisamos operar novamente. Que seria a terceira cirurgia. Me preparei pra cirurgia. Enfermagem, o grupo de enfermagem me preparou. Tomei banho, fiquei... Né, nu na cama, aguardando, né, o pessoal do centro cirúrgico vir me buscar. E aí era geralmente bem cedo, né, 6h30, 7 da manhã, nada, 7h30, 8 horas, nada, 9, nada, 9h30 o médico chegou. Douglas, nós reavaliamos o seu caso e a gente tá com muito medo de te operar, né? Você quase morreu na última cirurgia. A gente acha que você não aguenta. A terceira cirurgia, você está muito debilitado, seus exames estão totalmente desregulados, você não vai suportar. Então, a gente acha melhor tentar te estabilizar, manter você aqui, acompanhar de uma forma assim bem criteriosa, né, a sua evolução, até que você se recupere um pouco para você ter condições de fazer a cirurgia. Tá bom? Tá bom. Jejum absoluto, nem água, né? E eu tomava uma medicação, tomava alimentação parental, né? Que é pela veia, né? E não podia beber nem água, porque o intestino estava perfurado. E nisso foram passando os dias e eu tentando melhorar. Foi 59 dias internado no hospital. Até que o médico falou, agora eu acho que dá. Você já está um pouco mais estabilizado, vamos te operar de novo. Tá bom. Só que nesse intervalo aí dos 59 dias, é aí que eu digo que eu acho que Deus começou a... Esse médico que me acompanhava, ele teve um problema nas vistas. E ele precisou fazer uma cirurgia nas vistas, né? E aí ele falou, olha, como eu tô com um problema nas vistas, eu não posso mais operar por um tempo. Então eu vou deixar de te acompanhar e quem vai te acompanhar é o meu colega, que é um outro médico, que ele me apresentou naquele dia, chamado Dr. Thales. Esse cara é o cara que deixou de ser meu médico e passou a ser meu amigo. Esse cara falou, não, esse cara pegou e falou, eu vou cuidar de você. Esse cara, o Dr. Thales. Então, o Dr. Hugo, que cuidava de mim antes, né, teve um problema nas vistas, ele se afastou e veio o Dr. Thales. E aí eu fui pra terceira cirurgia. Passou algum tempo, eu fui pra terceira cirurgia. Aí eu operei, fechou novamente o intestino, ufa, graças a Deus. Agora espero que dê tudo certo, que fique tudo bem. E aí, o que aconteceu, esposa? Aí eu fui dar banho nele, aí o intestino furou de novo. Ô, que? Nossa senhora. Aí ele tava lá tomando banho, aí fui pro quarto arrumar a cama. Aí só vi ele me gritando, amor, que eu voltei, que eu olhei. Aí ele tem uma cirurgia muito grande. Aí saiu os líquidos assim pela cirurgia. Aí eu fiquei sem força nas pernas, sentei na cama e falei... Me ajuda, porque eu não sei o que fazer mais. Aí saí correndo atrás dos enfermeiros, eles vieram, aí trouxeram novamente o azul de metileno, tomou. Aí realmente o intestino perfurou novamente. Assim, ele não conseguia ficar fechado. Fazia cirurgia. Caramba. E ele abria. E aí, só que aí o médico, né, decidiram que não iam reabordar, ia deixar. O intestino vai ter que fechar sozinho. Aí os médicos, né, vieram e falaram, daqui 6 meses, normalmente dura 6 meses para fechar. Mas não foi isso que aconteceu. Demorou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Nossa. 2 anos com esse intestino perfurado em casa. E o médico só colocou um curativinho, pedia para colocar fralda. Só que aí que era o problema, porque era um ácido que corrói a pele, né? Então ele gemia muito de dor com aquilo corroendo a pele e a gente não sabia o que fazer. Aí Deus me deu uma ideia de colocar uma bolsa de colostomia. Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, vamos tentar. Aí fui, comprei a bolsa, peguei o carro, jeito, saí, comprei a bolsa, aí coloquei, aí aquele líquido caía para dentro da bolsa. E aí ele foi, enchia a bolsa, a gente trocava, enchia, aí fechava um buraco, abria outro, e era um monte de buraco, ele tinha um monte de buraco. Que é como um cano furado mesmo. Mas tem uma outra história interessante para te contar aí que eu acho que ela pode ter esquecido. Quando eu fiz depois da terceira cirurgia, que ele perfurou novamente, aí a gente começou a gente não, né? Eu praticamente nem falava, né? Porque eu tava acabado, né? Não tinha força nem pra segurar o pescoço em pé. Mas a família, né? Ela, minha mãe, minha irmã, começou a pressionar. Falou, vocês precisam dar uma solução por causa dele, né? E aí eu me recordo um dia que eu tinha mais ou menos uns
uns 8, 10 médicos mais ou menos no quarto, né, amor? E um olhava pro outro e a gente questionava e eles não sabiam o que falar, porque o tratamento é cirúrgico. Mas se a gente opera, abre de novo, o que a gente vai fazer? Né? Então, só que na última cirurgia, eu acho que eles usavam um termo, falava que a minha fístula estava direcionada. O nome disso é fístula, né? Dessa abertura do intestino. Falou, sua fístula está direcionada, então ela não vai entrar para dentro do seu organismo, ela só vai sair para fora. Por isso que saía pelos pontos. Então, eu não sei se eles tinham certeza ou se eles apostaram. Se eles apostaram, né? Porque se ela entrasse, ela ia infeccionar de novo. Porque o que tem dentro do intestino, além do líquido entérico, que é um líquido ácido, que é para poder digerir o alimento, é fezes o que tem dentro do intestino. Né? E aí eles falaram, ó, ela não vai entrar, né? Porque tá direcionada, vai só sair para fora, vai fechar. É como um machucado que você tem na pele. Só que é um lugar úmido e sujo. Então demora mais para fechar. Quanto tempo? 6 meses, mais ou menos. Foi o prognóstico que deram. E saí do hospital. Vim para casa, né? Viemos para casa, bem debilitado, mas bem fraco mesmo. Mas bati em casa um dia, no outro voltei pro hospital. Por quê? Eu fiquei 59 dias sem colocar água na boca. Porque o intestino estava perfurado. E aí, quando eu saí do hospital, foi liberado para mim uma dieta. E aí eu cheguei em casa para comer, e aí começou a sair pela minha barriga o que eu comi. Impressionante mesmo, porque me chamou muita atenção que ela fez uma carne moída bem molinha pra mim, com um purezinho, né, amor? E ela temperou com salsinha e quando eu olhei na minha barriga, eu tava vendo a salsinha saindo pela minha barriga. Um pedacinho verdinho de salsinha. Aí a gente falou, não, tem que voltar pro hospital, não é possível que eles vão me liberar assim. Aí voltei pro hospital. Voltei pro hospital, expliquei pro médico, né, que havia acontecido, né, que era o chefe, né, da cirurgia, a pessoa responsável. E foi uma canseira aquele dia, porque ele estava em cirurgia, a gente ficou lá quase 3 horas esperando ele sair da cirurgia, né? Aguardando para poder falar com ele. Eu não podia passar no pronto-socorro, porque pronto-socorro não poderia fazer nada. Ele, que era o médico responsável, ele estava a par de toda a situação. Então eu estava aguardando ele, né? Ficamos lá aguardando, aí quando ele saiu da cirurgia, fomos falar com ele, e aí ele me explicou, falou, Douglas, isso é normal. Seu intestino está perfurado, que você vai comer, vai sair vai passar no intestino. Como ele tá furado, ele vai vazar e vai sair na sua barriga. Mas vazou muito, doutor. É normal, porque você vai vazar mais porque no hospital você não tava comendo. Agora em casa você vai comer, então vai vazar mais. Tá bom. Então tá tudo certo? Não tá tudo certo. E aí é o detalhe. A gente ficou muito tempo lá esperando ele. Né? E aí quando terminou o atendimento, ele tava com o celular no bolso da camisa dele, né? Aí eu bati o olho no celular. Aí eu falei pra ele, doutor, será que o senhor poderia me dar o seu telefone? Porque numa situação como essa, por exemplo, talvez eu poderia ter te perguntado. Não precisava ter vindo até aqui. Fiquei aqui a manhã inteira, eu tô bem debilitado, tô bem fraco, né? E poderia te perguntar, o senhor me explicar, e aí eu não precisava vir. Mas se o senhor não puder, também eu vou entender. Tá tudo certo. E aí ele respondeu pra mim o seguinte, eu entendi. Né? Ele falou, Douglas, eu sou chefe responsável de uma equipe cirúrgica. Se eu for dar para você, se eu for dar o meu telefone para todos os meus pacientes, eu não consigo viver. Então tá certo, tudo bem, eu respeito, né? Ok. E aí, terminamos a consulta, ele falou, ó, passa lá na enfermagem, pede para as meninas fazerem um bom curativo aí para você e tá liberado. Tá bom. Aí fomos lá para a sala de enfermagem, tô lá fazendo um curativo, e aí a gente tava conversando, e daqui a pouco, Dr. Thales, que é o outro médico, que é esse que me acompanhava, não é o que eu pedi o telefone. O Dr. Thales voltou, falou, eu escutei sua voz, o que você tá fazendo aqui, Douglas? O que você tá fazendo aqui? Ele nem sabia que eu tava lá, porque eu fui pra falar com o chefe da cirurgia, né? Uhum. Aí eu expliquei, falou, doutor, aconteceu isso. Falou, caramba, cara, não, mas é normal, você vai comer, vai vazar mais mesmo, é normal. Mas você veio aqui só pra isso, falou só... Pô, anota meu telefone aí, quando for assim, você me manda uma mensagem, você me liga, que evita que você... Foi... Ele fez o que você queria com o outro. Ele fez o que o outro recusou a fazer 10 minutos depois. E aí isso aí foi um ponto de virada, porque na verdade no quarto já, ele teve um dia, eu lembro que ele chegou e falou, Douglas, eu fiquei o final de semana inteiro lendo sobre o seu caso, né? E eu tenho uma medicação aqui que eu acho que vai te ajudar muito. Seu convênio vai pegar no meu pé porque ela é de alto custo, e ela é mesmo, ela é uma medicação muito cara. Era uma injeção que eu tomava uma vez por dia atrás da coxa. Esqueci o nome dela, esqueci o nome do medicamento. Deve estar aqui. Deve estar aí. Deve estar aí, deve estar, com certeza. Deve estar no livro. Mas, e de fato, um dia ele tava comigo no quarto, né, visitando,
E o convênio ligou pra ele pra questionar, realmente. Eu precisava... além de tudo, sempre tive muito problema de acesso, né? Então as enfermeiras não conseguiam pegar veia. Difícil pegar veia? Muito, muito. Aí precisava pegar aquela central, que é como se fosse uma microcirurgia mesmo que faz, que é debaixo da pele, eles iam lá e pescavam. E aí a médico da UTI pra pegar e não conseguia, e o Dr. Tales, né, amor? O Dr. Tales falou, deixa aí que eu pego. E aí, engraçado, que o Dr. Tales é do Pará. Ele falava, rapaz, eu tava acostumado a fazer isso no meio do mato, lá cuidando dos índios. Se eu não fizer isso numa sala iluminada dessa aqui, eu rasgo meu diploma. Ele falava. E aí o Dr. Tales, ele começou a cuidar de mim de uma forma que ele falava assim, ó, você tá sentindo alguma coisa? Manda mensagem. Me manda mensagem, me liga. Vamos ver se a gente consegue falar. Se não, eu falo pra você onde eu tô, não precisa fazer ficha. Quando você chegar na recepção, você me avisa. Ó, tô na recepção, doutor. Eu te chamo e eu te atendo. Tá bom. Até que um dia... E aí ele saiu do convênio. Aí ele parou de trabalhar. Meu convênio é da Intermédica. Acho que pode falar, né? Pode, não tem problema não. Meu convênio é da Intermédica. Aí ele saiu da Intermédica. Ele parou de trabalhar pra Intermédica. E aí um dia eu liguei pra ele e ele falou, Douglas, eu não tô mais na Intermédica. Então eu tô no hospital... Lá perto da Paulista. Era longe. Era longe, era bem longe. Esqueci o nome do hospital. Mas eu me assustei quando ele falou, a primeira coisa eu me assustei. Ele falou, não, mas não precisa se preocupar, pode vir aqui, quando você chegar na recepção, mesma coisa, você me avisa, eu te chamo, vou te atender. Eu falei, tá bom. E aí, era assim que a gente fazia, né? Quando eu precisava passar com ele, ligava, mandava mensagem, doutor, você tá na onde? Ó, tô Santa Helena, tô fazendo uma cirurgia em Guarulhos, tô no SUS, já passei com ele no SUS também. Tô aqui, hoje eu tô atendendo no SUS, tô em tal lugar. Quando você chegar na recepção, até que um dia ele me surpreendeu muito, né, amor? Aí ele foi atender o Douglas em casa. Ali, entendeu? Foi lá na sua casa. Isso que é um médico. Independente de qualquer tipo de coisa, ele trabalha pela vida do paciente. É isso Exatamente. mesmo. Por isso que eu falei que ele pegou eu pra cuidar. Por isso que ele tá no livro, né? A homenagem também a ele, justamente por conta disso. Eu ia perguntar a vocês, antes de vocês começarem a contar, se os nomes eram fictícios ou não. Mas aí eu olhei assim, beleza, tinha o seu nome e tinha o Dr. Tales. Eu falei, só ele. Não, aí você só o dele, só que dele? é. Só dele. Dele E e do da meu irmão família, e da minha né? irmã, né? Da família, E da dos família. filhos, Mas né? as outras pessoas, eu não coloco o nome, porque também nem tenho mais acesso a elas, né? Aí também tem questão de direito autoral, um monte de coisa. Isso, Tem que não pedir pode. autorização, aí, um monte de coisa. E aí, nesse dia, ele falou pro Douglas que ia visitar ele em casa. Porque ele falou, Douglas, eu liguei pra ele. Não, antes disso, eu acho que tem uma outra. Tem uma outra coisinha pra falar. Porque ele, como eu falei, ele já tinha saído da Intermédica. E aí, aí teve um dia que eu me recuperando, naquele processo de recuperação, aí eu comi, fez mal a comida. Fez mal e comecei a ficar ruim, muita dor, muito vômito. E aí já não conseguia comer, fui ficando fraco em casa. Ficando fraco. Daí um dia eu comecei a sentir muita cãibra. Acordei de manhã com muita cãibra, assim, sabe? E ela tinha saído, tinha ido pra igreja, o Ian era bem pequeno, tava com ela, e eu tava em casa somente com o Iago. O Iago no quarto dele, dormindo, né? E aí eu acordei com aquela cãibra, eu falei, vou tomar um banho. Aí, bem fraquinho, subi pra cima, né? Tem que subir uma escadinha pra chegar até o banheiro da minha casa, fui tomar um banho, e já, como eu já estava bem fraco, eu tinha uma cadeira no banheiro pra tomar banho, né? E aí sentei na cadeira, liguei o chuveiro e fui tentar tomar banho pra ver se, de alguma forma, aquela cãibra melhorar. Água quente melhorava. É. Né? Cara, eu não sei o que... Quer dizer, na verdade eu sei o que aconteceu, né? As minhas mãos começaram a fechar, meus braços fecharam assim, a minha língua enrolou, as minhas pernas esticou e eu fiquei assim, deitado na cadeira com a água caindo, sem conseguir falar. Eu falei, eu vou morrer aqui. Porque o chuveiro quente, a água caindo, e eu não conseguia chamar o Iago, e era a única pessoa que estava comigo em casa, deitado no quarto dele, 3 cômodos pra frente, com a porta fechada, dormindo. E eu tentando chamar o Iago, e não conseguia, e eu fui me desfalecendo, praticamente desfalecendo. Como um milagre, eu acho que o Iago conseguiu acordar e conseguiu perceber, ou me ouviu, ou talvez eu tenha batido no box, não sei o que aconteceu, eu sei que o Iago, abriu a porta do banheiro. E aí ele conseguiu me tirar de dentro do banheiro e eu só falei, chama o SAMU. Eu chamo o SAMU, a única coisa que eu consegui falar pra ele, ele me colocou no sofá, deitou eu no sofá, e aí a minha língua enrolou, né? Eu já não conseguia falar, minha boca toda preta. E aí na hora, né, o SAMU chegou, assim que o SAMU chegou, ela chegou junto, né? E aí socorreram, levaram, e aí ela já ligou pro Dr. Tales.
E aí o Dr. Tales me avisa pra onde vão levar ele. Aí eu vim pra Ribeirão Pires, Centro Clínico de Ribeirão Pires, tava com uma parada, mano? Acho que era. Médico, Era AVC, não era? Não. Ah, eu pulei o AVC, eu tive 2 AVC também, viu? Nossa. Antes disso aí, eu pulei, esqueci de pular o AVC. Esqueceu dos AVC. Esqueci do AVC, teve 2 AVC também. É uma história bacana também pra contar. É o dia que você brigou com Deus, né, mano? É. Então, depois eu volto no AVC. Aí eu vim pro centro de Ribeirão. Não, você tá a ponto de uma parada cardíaca, foi o que falaram pra elas e já me transferiram pro hospital lá na Vila Maria, Intermédica também. Quem foi me visitar, sem pertencer mais à Intermédica? O médico. Dr. Dr. Tales. Então passava com os médicos lá do hospital, mas o Dr. Tales, paralelamente, ia lá todos os dias me visitar, até eu receber alta. E aí eu recebi alta, né? Vim pra casa, melhorei um pouco, vim pra casa, né? E o Dr. Tales continuou me acompanhando. Até que um dia ele me mandou uma mensagem e falou: meu amigo, eu tô voltando pra minha terra, pro Pará. E aí ele foi embora, né? Tá no Pará hoje, né? E aí o Iago, que é meu filho mais velho, fez 18 anos. E aí, prestes a fazer 18 anos, o Iago falou pra mim, falou: pai, eu precisava conversar com você. Eu falei: o que é, filho? Eu quero fazer medicina. Eu falei: Iago, como é que eu vou pagar pra você um curso de medicina? Infelizmente, eu não tenho condições. Um curso de medicina é muito caro, né? A opção é você passar na USP, mas a gente sabe como é difícil. Então, pai, mas eu quero cuidar do pai das pessoas do jeito que eu vi o Dr. Tales cuidar de você, pai. E aí ele já veio com a receita pronta. Já pesquisei tudo. Buenos Aires, Faculdade de Medicina Federal. É uma faculdade que dá pra mim entrar, né? Inclusive, ele já tinha começado a fazer espanhol. Eu nem sabia que era por conta disso. E aí hoje o Iago tá lá em Buenos Aires, 3º ano de medicina, inspirado pelo Dr. Tales. Segundo ele, que é pra cuidar do pai das pessoas do jeito que ele viu o Dr. Tales cuidar de mim. Legal. Quantos ele tem? Hoje o Iago tá com 24, 24. né? 24 anos. Na época ele tinha 14 anos. Quando começou o processo, 14. É porque medicina, mesmo que faz USP, tem custos, porque tem livros, tem materiais. A minha irmã estudou educação física na USP. Ela teve que comprar um livro, porque ela teve aula de anatomia. Caríssimo o livro. Comprou usado. Mas tem fotos, tal. É que eles pedem lá o material, né? Nem sei quanto que a minha irmã gastou. E assim, o que você acha? Vocês acham que foi a causa de todos esses problemas? Foi uma bariátrica mal feita ou você acha que a fisiologia do seu corpo, de repente... Que a gente tem isso, né? Tem gente que é mais resistente a alguma coisa, outra, uma gripe ou alguma, né? A gente viu pela Covid aí também, a crise que teve, né? Você acha que foi erro médico, alguma coisa do tipo? Ou você acha, não, o corpo que não aceitou bem, de repente, a cirurgia, assim? Honestamente, eu e ela divergem um pouco a respeito disso. Mas eu, sinceramente, eu acho que não foi um erro do médico. Acho que está mais relacionado à fisiologia mesmo. Por quê? No processo de pré-operatório, é um processo longo, de 2 anos, com várias consultas e é muito bem explicado. E uma das consultas foi definido o método de cirurgia que eu ia fazer, que existe vários. E eu fiz um chamado sleeve. Esse sleeve, ele corta o meu estômago, né? Ele costura o meu estômago, diminui literalmente o estômago e não mexe no intestino. Ele não era o mais... Mais indicado, assim? Ele não era o mais recente. Era novo. Ele não era o mais novo. Mas, por que eu escolhi esse? Porque ele falou, esse aqui a gente não mexe no seu intestino. Como nós não iremos mexer no seu intestino, não é necessário você fazer reposição de vitamina nenhuma, porque o intestino ele é responsável pela absorção de vitaminas também. Então, se a gente não mexe no intestino, não precisa tomar remédio, não precisa fazer uso de vitamina. Eu falei, não, então é esse que eu quero. Então eu acho que não foi um erro médico nesse sentido, porque não foi mexido no meu intestino. Foi mexido somente no estômago. E todos os problemas que eu tive foram relacionados ao intestino, até o AVC. Por quê? Porque o AVC me levou a um nível de fragidez, eu fiquei extremamente frágil, eu fiquei muito mal mesmo, muito debilitado, ao ponto de ter um AVC. Dois AVCs. Então, eu acho que é um pouco disso, da fisiologia, mas eu também acho que talvez um pouco de azar, no sentido de, logo depois da minha cirurgia, o médico que era responsável pela minha cirurgia entrou em férias. E aí ele foi para os Estados Unidos, como a Margareth falou. E quem ficou me acompanhando era um médico da equipe dele. E o médico não era o médico em si. Não era o médico em si.
Não era o médico responsável. Então, o médico da equipe dele falou, não, a gente não mexeu no intestino dele, então a gente não vai reabordar. Porque o pessoal, na primeira internação na UTI, o pessoal da UTI já tinha desconfiado, aliás, já tinha até falado pra ela, né, amor? Mas eu não concordo com ele. Eu acho que houve um pouco, sim, de negligência, porque quando ele passou, que ele fez a tomografia, deu na tomografia que ele estava com uma obstrução no intestino. Então, já foi dito, no pronto-socorro, e ninguém fez nada, e deixou o tempo passar. É óbvio que aquilo vai abrir, vai infeccionar. Então, se tivesse naquele momento, mesmo que o médico estivesse viajando e que a equipe estava responsável, deveria. Eu não mexi, mas vamos olhar? Não custava ter olhado. Se tivesse olhado, nada disso tinha acontecido. Mas não, eles ignoraram. Tivesse então, feito assim, uma intervenção ali naquele momento, porque né? estava com o diagnóstico na mão. Saiu na tomografia, ele está com obstrução no intestino. E eles diziam, não, mas a gente não mexeu no intestino, isso não pode ter acontecido. Ignoraram. Concorda comigo? Então, assim, eu acho que foi sim erro médico, na minha opinião. Eu já acho que foi os dois. Foi os dois. Um pouquinho foi dos os dois, dois. Como eu digo, porque... É um processo que você tinha que passar. Senão o livro não existia Mas hoje. o fato do médico ignorar essa obstrução Sim. já é negligência. Já é Então, negligência. é que o médico que me operou não foi o mesmo que ignorou. O que ignorou foi o médico que ficou Mas é uma acompanhando. equipe, Mas é uma equipe. Não tem como. É. Se o responsável não tá, eu estou responsável por aquilo. Eu tenho que, né? Esse Exatamente. paciente acabou de fazer uma cirurgia, eu tenho que olhar. Né? Tá dizendo que houve uma obstrução, vamos fazer uma cirurgia, vamos, né? Reunir dar uma a olhadinha, equipe, ver o vamos que tirar, que é. vamos ver o que está acontecendo, porque é responsabilidade nossa, mas não fizeram isso. E depois que descobriu que era mesmo, vocês confrontaram esse médico e falou, olha aqui, ó, no fim é mesmo, teve que fazer a cirurgia. Então, foi quando eu parei ali no corredor, né? E falei pra ele que não era possível uma pessoa vomitar tanto e não ter nada. Foi quando ele falou que ia fazer, porque tanto eu, né, fui dura com ele aquele dia, e aí ele falou que ia fazer a microcirurgia. Mas eles não afirmam que foram eles que erraram, né? Na verdade, eles nunca não, quer assumir, né? Nunca assumi. Não. Chegou um áudio aqui de um amigo nosso, Juninho James. É até ele que fez a ponte pra vocês virem aqui. Vou colocar ali no ar aqui, peraí. Fala, Juninho James. Boa tarde, Plínio. Boa tarde, Derek. Boa tarde, Douglas, Margarete, Ian. Juninho James por aqui. E olha só, quero desejar tudo de bom para o meu amigo aí, o Gordo. Na época ele falava que tinha muito bullying, né? O Douglas. Né, Douglas? Um forte abraço, meu querido. Ó, paz pra você, muita saúde que Deus te deu, cara. Graças a Deus você está aqui, ó, pra contar pra todo mundo a sua história de vida. Você é um cara sensacional, você sabe disso, cara. A gente é amigo aí há muito tempo e você merece de tudo de bom na sua vida, tá ok? Um forte abraço aí e estou na sintonia. Grande Juninho James, isso aí. Junico. É o Juninho. É Junico. Pra gente é Junico. A gente conhece há muito tempo, estudamos juntos. Tem algumas histórias curiosas do Junico. Ele pode... Não dá pra falar aqui agora, mas depois você pergunta pra ele o que aconteceu o dia que nós... Qual que é a experiência que ele leva quando nós fomos juntos para o Paraná? Ele vai te contar. Não, mas então, eu vou até falar aqui, Douglas, assim, vou convidar vocês dois pra virem novamente no programa, porque tem muita história a ser falada aqui, né? A gente pode até combinar pra semana que vem, que a gente tem um horário, né? Sim. Meio que nem daqui a pouco, ó, já tá aí o cachorrão da ABC, o Thiago Zonato, o Juninho é o cachorrinho. Ele faz, às vezes, o Tarde Rock, é o programa que vai vir a sequência, eu falo, o cachorrão é o cachorrinho. Sim. É o JJ, nosso amigo Juninho James, né? Conheci o Juninho também, fazendo curso, antes de fazer o curso de rádio ali, né? A gente sempre foi interessado, aí a gente acabou fazendo o curso junto. Opa, desculpa, fui E eu. ficamos amigos até hoje aí, ó. Foi ele, o Thiago, né? A gente fez o curso junto, estamos aqui na rádio até hoje, né? Quero agradecer a presença de você, porque ainda faltou falar da parte da fé, que é a mais, eu acho que é, assim, o mais importante também, eu vou até dar um tempinho, o cachorrão espera algum minutinho, se ele tá batendo um papo ali, aproveitar, que é a história da superação e da fé. Porque, assim, é o que falam, né? A gente sempre ouve falar, a fé move montanha, é a fé, né, que faz você progredir, acreditar. Tanto você vê na Bíblia lá, Jesus andou em cima da água, o quê? É a fé, é acreditar, né? E tanto que o discípulo foi, não teve tanta... Ficou na dúvida ali, começou a afundar, né? Mas assim, eu acredito muito que na história de vocês a fé ajudou muito, não é? Fundamental. Ela foi fundamental, né? Eu vou dar o contexto do AVC para ela contar a experiência dela na fé, especificamente nesse episódio. Eu logo depois que eu saí do hospital, eu saí com uma receita para tomar ferro. Né? Pra Sei. tomar ferro, né? E aí eu fui
Fui no centro clínico, porque ele é intramuscular, né? Então fui no centro clínico pra tomar, e aí quando eu cheguei pra tomar, eles, não, a gente não pode te medicar. O médico de olhar pra mim, você tá mal, eu vou te internar. Eu falei, não, imagina, acabei de sair do hospital, vim só tomar medicamento. E ela não tava comigo, porque se ela tivesse, provavelmente eu teria ficado. Nem ela, nem minha mãe, tava um amigo. O amigo até argumentou, eu falei, não vou ficar aqui não, porque eu acabei de sair do hospital, só vim tomar medicamento, tenho consulta com o médico daqui a alguns dias, não vou ficar. E aí eu fui embora. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu acordei com a cabeça doendo. Fiquei o dia todo com a cabeça doendo. Sábado, o dia inteiro, a noite inteira. No domingo, eu acordei e falei, vou na igreja. Ela falou, não vai, você não tá bem, você tá bem debilitado. Eu falei, não, eu vou na igreja e fui. E aí dentro da igreja eu tive um AVC. Aí me socorreram, levaram eu pro... Foi aqui, amor? Foi aqui. Foi aqui, nessa UPA que tem aqui na Vila Cis, né? Sim, UPA Vila Cis. Me trouxeram aqui pra UPA na Vila Cis. No meio do caminho eu tive outro. E aí agora... Foi uma das maiores experiências de fé que a Margarete teve, né? Eu não vi nada, porque aí foi a segunda vez que eu fiquei em coma, eu em AVC, mas aí a Margarete pode ir. Aí quando eu cheguei aqui, aí ele me ligou, o rapaz me ligou, falou que era pra mim vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, ele tava numa salinha, e aí a médica falava dele na terceira pessoa, como se ele já tivesse morrido. Não, porque né, a gente tentou fazer de tudo, né? A gente fez isso, a gente fez aquilo. E eu sempre falei, eu quero ver ele. Quando eu cheguei pra ver ele, ele tava com o olho esbugalado, com a boca aberta e duro. Realmente, assim, quem olhava, morreu. Nossa. Morreu. Só que é aquilo que eu disse no início. Eu sempre negava tudo que vinha referente à saúde dele, né? E aí eu negava. Aí eu falei, não aceito. E aí eles levaram, veio a ambulância para transferir ele. Aí o rapaz da ambulância, ele fala se eu queria ir na frente ou se eu queria ir atrás. Eu falei, eu quero ir na frente. E aí, quando eu sentei no banco da frente, eu comecei a chorar. Aí o motorista começou a me consolar, achou que eu tava chorando por causa do Doug. Eu falei, não tô chorando por causa do Doug, eu tava brigando com Deus. Eu falo que eu tava brigando com Deus, porque eu comecei a questionar. Falei, mas por que o senhor não matou ele quando ele fez a primeira cirurgia que ele tava lá em coma? Por que tinha que ser agora? Porque eu comecei a fazer um monte de pergunta pra Deus, sabe? E aí o rapaz falou, calma, moça, vai dar certo. Só que eu tava conectada com Deus naquela época. Eu falei, não, o senhor tem que agir, porque o senhor é Deus, o senhor fez essa situação. Enfim, aí a gente chegou lá, fiquei esperando. Quando foi meia-noite, em ponto, o médico, ele foi pra UTI, né? O médico me chamou para entrar na UTI. Aí quando eu entrei lá, o médico falou que ele tinha tido um AVC isquêmico e que ele ia ficar paralisado do lado direito. Como vocês podem ver. Aí eu levantei o lençol, ele tava todo torto mesmo, né? E o médico falando e eu amarrando no meu pensamento. Falou, não aceito. E fui embora. Aí saí de lá, fui orar. E quando eu voltei no outro dia, adivinha? Tava bonzinho, nada. Não, o médico falou pra mim, no livro tá até escrito, aí o médico fala, eu não entendo. Eu não sei que fé que a senhora tem, eu não sei o que a senhora fez, eu não sei. Mas ele não tem nada. E era pra ele estar com o lado esquerdo paralisado. Eu falei, é Deus. A explicação é Deus, não tem muito o que dizer. E eu percebia que sempre que eu questionava Deus, né, o Senhor Jesus, ele vinha e mostrava para mim, não, eu tô aqui. Enquanto você confiar em mim, eu vou fazer aquilo que eu orava por ele. Eu falo que ele foi ressuscitado pelas lágrimas do amor, porque ele estava morto, né? Então eu chorava em cima dele, enfim. E é isso, a história do livro é essa. Quem lê vai se emocionar, vai viver cada momento, né? Eu mesmo, quando escrevia, não conseguia escrever, eu parava, chorava, ia, me recompunha e voltava a escrever novamente. E é isso. Compre, que a história é muito interessante. Boa, ó. 2h04, estamos nos instantes finais do Puxadinho. E assim, conta pra gente então, rapidinho, antes da gente encerrar. Quem quiser comprar aqui o livro e saber, ler a história, eu já fiquei curioso, eu já dei umas folhadas aqui, vi umas fotos, né? Sim. Tem um texto bacana aqui, eu cheguei rapidinho ali, um parágrafo aqui, eu abri e falei, caramba, tá legal, bem contadinho, né? Tem aqui, ó, você sentado, olha aqui, ó. Como é que é o nome do... Dr. Tales? Não, o negócio que tinha na barriga, a fístula, a bolsa. Fístula, é isso aqui, né? A foto da fístula, é esse aqui? Isso. Esse é o aqui no líquido livro. que saía e corroía. Essa Então, é a ó. aparência Isso é o que saía pela ele- minha barriga. Então, além do médico, um amigo. Tá aqui, é bem aonde eu abri aqui, ó, né, o Dr. Tales. Um abraço pro Dr. Tales também. Dr. Tales. Se ele estiver por São Paulo, se estiver aqui, arrasta ele pra cá pra bater um papo com a gente, que vai ser legal. Assim, eu já vou deixar pra todo mundo falado. A gente transmite hoje na twitch.tv/Rádio FM Mauá. Vou pedir pro Cachorrão subir isso pro YouTube.
Quero agradecer. Vocês querem mandar um abraço, aproveitar? Beijo, abraço, aperto de mão. Beijo, abraço. Que nem o programa da Xuxa. Beijo, abraço, Pra minha aperto mãe, de mão, meu pai, pra aproveita. você. Quero mandar um beijo pro meu filho Iago, que tá lá na Argentina. Né? Beleza, Iago? Vou mandar o link do YouTube pra ele assistir. Te amo, filho. Pra minha família toda, meus amigos e todo mundo. Boa. Eu vou mandar também um beijo família, né? Minha irmã, né? Dr. Thales, meu filho, Iago, né? A todas as pessoas que estão nos ouvindo. Deixar aqui pra você também o Instagram da nossa escola, @Escola Infantil Primeiro ABC. O meu Instagram é @DouglasSantos2780. Margarete Castro. Margarete Castro, Número- 77? Isso. Castro, com 2 Os, né? É que tá aqui no livro, eu copiei. É isso mesmo. E aí, as pessoas interessadas no livro, ele tem no formato e-book, né, também, e tem no formato físico, como esse que tá na sua mão. 11 99843 4638 ou 11 9... 877-5163. É isso Eu aí. acho que na contracapa o número. Aqui, né? É isso aí. Bariátrica, uma história de superação e fé. Não, e eu quero também que vocês voltem aqui, porque assim, o que eu vejo? Muita gente que não é grato, a gente vê. Assim, fé também é gratidão, não é? Que eu duvido que vocês não são gratos a Deus por você estar aqui inteiro, sem paralisia, sem sequelas, assim, parentes grandes, porque, claro, pô, uma cirurgia, todos esses problemas aí, Foram né? 5, né, cirurgias. Então, 5 cirurgias, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente tá te vendo aqui firme e forte, né? O casal, tá bem, tá com o filhão aqui também. Inteira, né? O Ian, muito legal, viu? Eu fico muito feliz de te receber aqui bem e espero que continue, que não tenha nenhum problema mais. Não. Assim eu torço. Tempo, já tem muito tempo, graças a Deus, que eu não sinto mais nada. Já tô bem. Fizemos uns 15 dias atrás, comemoramos nossos 25 anos de casado. Né, amor? É. Aí ganhei de presente uma música. Fiz uma música pra ela. Uma música que já tá aqui, Margarete, Vamos Nossa tocar História. A gente vai isso encerrar aí. o programa com a música, tá? E a gente combina e vocês voltam Ótimo. aqui Sim. pra gente continuar o nosso bate-papo. Que tem muito o que conversar, hein? O papo... Eu acho que a gente deve estar na página 90 do livro, mas deve ter Oi, bastante não, coisa é que eu pra falar. falei, eu sei do horário de vocês sim, também, né? sim, que a gente claro, combinou fazer a partir da 1, que eu falei, 1 hora. Parece muito tempo, mas é pouco perto da história. Que é isso muita que a gente coisa. nem bateu o papo aleatório. Foi bem direcionado, A né? gente até tá excedendo mais o tempo aqui. Foi, ó. Então, beleza. Muito obrigado pela Eu que presença agradeço. de vocês. Obrigado, Derek Valeu, eu Volpe. agradeço. Mais uma vez. Puxadinho do 87. Volta amanhã. Amanhã, 12 né? 10. Quê? 12 10. Não, Não, Meio volta de amanhã. 10. Ó, meio de 10, né? Porque tem, 12 10, tem mas o já horário mais político obrigatório, né? gratuito. Foi o cultural Fabiano Grigio, Cabelo Estética Infinito, Cred Mauá, Farmácia Floravita.com.br, Hipercap ABC, Avalon Camisetas e Restaurante Dragão Brasileiro. Um beijo no coração e até amanhã então. Até amanhã. Margarete, meu amor sem fim, com 20 anos no trabalho, eu te conheci. Nossa paixão num fogo a surgir e no altar, juntos decidimos seguir. 2 corações em sintonia perfeita, caminhando juntos pela vida.